uma estratégia que eu acho que é incompatível com o Flamengo, ficar jogando só esperando o adversário. Gente, o Flamengo fez 1-0 com 7 minutos, recuou. É isso. É por aí. E o Vasco, parabéns ao Vasco pela luta do time. Como eu disse, não tem muito conteúdo tático, não é um time de um sistema muito elaborado, mas o time que lutou, acreditou. Porque que coisa lamentável foi essa entregada. O Flamengo entregou uma vitória. Se tivesse jogado com o mínimo de seriedade a mais depois de fazer 2-0, se tivesse jogado para fazer o 3-0, nada. Empatou no último minuto. O time que teve mais coragem, o time que não parou de jogar, o time que respeitou o seu rival. Porque Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre esse empate frustrante do Flamengo aí, né? Vamos trazer mais uma análise aqui de Mauro César e outros comentaristas falando sobre esse jogo. Mauro César tá revoltado aí com o empate do Flamengo. Não é possível que o Flamengo constrói um placar bom de 2-0, controlando o jogo do primeiro tempo. O primeiro tempo foi todo do Flamengo, o Vasco deu algumas escapadas, mas o primeiro tempo foi todo do Flamengo, conseguiu abrir o placar. No início do segundo tempo conseguiu fazer 2-0 e joga o time para trás. O time vai tentar buscar uma transição rápida. E teve chance sim de fazer 3-0, mas foi um pecado o Flamengo levar aquele lance lá do Robert Renan e o Léo Ortiz. Pelo amor de Deus! Esqueceu o futebol em 2025, é possível. Então, bora mais uma análise aí. Tamo junto. Deixe seu like. Flamengo 2, Vasco da Gama 2. O jogo estava 2-0, o Flamengo tinha um aparente controle, teve chance de ampliar e tomou 2 gols em bolas alçadas, 2 cabeçadas, e o Flamengo tomou 2 gols, o Vasco lutou até o final, já tinha virado para cima do Fluminense, busca o empate, um time aguerrido do Vasco, não tem muito conteúdo tático, é uma trocação, vamos que vamos, mas um time que lutou até o final contra um Flamengo que deixa muito a desejar. O jogo inteiro, muito a desejar. Primeiro tempo, o Flamengo simplesmente jogou, fez um gol com 7 minutos e jogou em transição, em contra-ataque, esperando o Vasco. Eu não entendo o Flamengo com o elenco que tem, mesmo com os desfalques. Tudo bem, atraiu o adversário em algum momento para tentar fazer uma jogada em transição, mas recuar daquela maneira, não subir a marcação, não pressionar em momento nenhum para fazer o segundo gol. E não é letal quando tem um contra-ataque. É isso que querem do Flamengo? É isso que vocês querem? Eu pergunto, vocês podem participar aqui da live comentando no chat, no superchat, também mandando pix. E no segundo tempo, quando tem a chance de fazer 2-0, faz. Tem a chance de matar o jogo, não mata. E o Vasco está vivo na partida, vai buscar o resultado. O Renato bota 3 atacantes, vai para tudo ou nada. E o Flamengo termina contra as cordas e faz jogo duro com qualquer um, gente. Qualquer um. Olha, em determinados momentos do jogo. O Medellín, que foi 4-1, Independente Medellín, empatou no primeiro tempo e teve chance logo depois de fazer outro gol. Aí o Flamengo fez 2-1. Com o Atlético foi 4-0, mas o Atlético não empatou por um detalhe quando estava 1-0. Bola no travessão, bateu no chão, vocês se lembram? Foi assim. Contra o Estudiantes do meio de semana, bom primeiro tempo, seguro. O segundo tempo toma um gol, poderia ter tomado virada. Um jogo... Qualquer time, esse Flamengo, Leonardo Jardim, permite trocação e jogo franco. O Flamengo não controla jogo. O Flamengo não consegue administrar um resultado da maneira que fazia no ano passado. O trabalho do Leonardo Jardim nesse aspecto, a gente fala isso todo jogo aqui. Quando vence, quando empata, quando perde. Deixa a desejar. Ganhou 7 jogos seguidos e tudo. Agora são 2 empates consecutivos. E esse, perdendo uma oportunidade, o Palmeiras agradece. O Flamengo ontem curtiu o empate do Santos com o Palmeiras e agora o Palmeiras curte o empate do Flamengo com o Vasco. Perdeu a chance de diminuir a sua desvantagem em relação à líder. Uma atuação muito aquém, mas muito aquém. Muito aquém. Muito aquém mesmo. Não é preciso para definir os lances, velho problema dessa equipe. Uma estratégia que eu acho que é incompatível com o Flamengo, ficar jogando só esperando o adversário. Gente, o Flamengo fez 1-0 com 7 minutos e recuou. É isso. É por aí. E o Vasco, parabéns ao Vasco pela luta do time. Como eu disse, não tem muito conteúdo tático, não tive de um sistema muito elaborado, mas o time que lutou, acreditou, o Renato faz aquilo que ele pode fazer, coloca os jogadores, ele não tem muito mais conteúdo que isso, bota para o ataque e vê o que acontece, e foi buscar o resultado. Lembrou aquele 4-4, quando era o Jorge Jesus contra o Vanderlei Luxemburgo. Num raro jogo do Flamengo do Jesus, que o Flamengo foi um time que permitiu esse tipo de jogo muito franco, que não interessa para quem é melhor. Quem é melhor tem que ter o controle do jogo. Você está ganhando 2-0, o jogo acabou. Você vai ter a bola, vai cadenciar o jogo, vai desacelerar. O Flamengo permite jogar bola na área, se encolhe. E não é eficiente na bola aérea defensiva. Não é mais eficiente, como já foi no ano passado.
tomou 2 gols de bolas alçadas. O senhor Léo Ortiz, no primeiro gol, não achou nada. O Robert Renan cabeceia uma bola que era do Léo Ortiz, errou o tempo de bola. E no segundo, o Hugo Moura mergulha para cabecear. Impressionante a incapacidade do time de administrar um jogo que estava muito bem encaminhado. Realmente a atuação muito, muito aquém. Mas muito aquém. Mas o Leonardo Jardim, o time melhorou muito. Galera, o Flamengo foi campeão de praticamente tudo com o Felipe Luiz. O Leonardo Jardim tem que subir a montanha ainda, nem começou. Mal começou, melhor dizendo. Mal começou. E vamos ver o que ele vai falar na coletiva, né? Porque realmente, vou te contar, esse jogo de hoje, essa atuação, toda ela, apesar de estar vencendo por 2-0, não estava bom. Até no intervalo eu até tuitei. Vou até colocar aqui, ó, para a pessoa falar, chamou o Vasco para o seu campo e no segundo tempo tomou o empate 2-2, o jogo estava 2-0. Uma derrota. Esse jogo, esse resultado é uma derrota para o Flamengo. É uma derrota na conta do técnico. Vai na conta do Leonardo Jardim a derrota de hoje. Muito mal, muito mal. Que estratégia é essa? Será que o trem está errado? Perguntar ao BAP, né, o presidente do clube, se pegou o trem errado hoje, né? De repente pegou o trem errado hoje. Mas o trem certo é pegar. Você vai pegar a sessão. O MTD Pereira falando que eu soberba. Eu não acho que é soberba, não. Acho que é o contrário. Não é por soberba. Porque o time permite a trocação. É o estilo do técnico. Ele não está sabendo aproveitar parte do que ele herdou no ano passado. Muita falta de concentração. Eu não entendi também entrar o Wallace para botar correria numa hora de controlar o jogo e evitar a pressão. Aí bota o Wallace. O que ele vai fazer? Tenta fazer um giro, perde a bola, inicia o novo ataque do Vasco. É um negócio muito, muito ruim. Eduardo Moraes, porque tirou o Pedro, o cara tinha que segurar a bola na frente. Também acho, naquele final deixa o Pedro, pelo menos ele faz um pivô, segura, toma uma falta e botou o Wallace. Deixa eu ver aqui, como é que ficou a estatística do jogo. Posse de bola, 51% do Vasco. Segundo tempo, 59% do Vasco. Gente, o segundo tempo, a bola foi 59% do time do Vasco. O time do Renato ficou com 59% da posse de bola. Ele está de brincadeira, né? Por que ter a bola era importante ali? Porque ter a bola seria ter a bola, cadencia o jogo, segura o jogo, vai coordenando, vai administrando, né? E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Realmente, negócio triste, hein? Feia coisa, hein? Feíssima coisa. Boa. O coletivo, depois de um jogo desse, uma atuação dessas, num resultado ridículo para o Flamengo. Aí a pergunta é sobre expulsão no outro jogo. O Everton Araújo, porra, está um tempo, né? Cada coisa também que eu vou te contar. Expulsão justíssima, tem nada que entrar em campo. Eu vou passar para vocês um número agora que é muito, muito significativo. Atenção, atenção. Flamengo, nos últimos jogos, tá? Nos últimos 3 jogos, Atlético Mineiro 4-0, 1-1 com o Estudiantes e 2-2 com o Vasco. O Flamengo finalizou 29 vezes. Sabe quantas vezes esses 3 times arremataram contra o Flamengo? Sabe quantas? 52. 52 arremates contra a meta do Flamengo em 3 jogos. Só isso. 49% a posse de bola hoje, 51% do Vasco. Contra o Estudiantes, 48%, 52% do time de La Plata. Contra o Atlético, igualzinho. 49% do Flamengo, 51% do Galo. Arremates. Hoje, 12 do Flamengo, 20 do Vasco. 8 do Flamengo, 14 dos argentinos. 9 do Flamengo, 18 do Atlético. Vamos lembrar que quando estava 1-0 para o Atlético, falei que semana passada, 1-0 para o Flamengo, o Atlético mandou a bola de um travessão que bateu no chão, que se bate dentro do gol, era 1-1, o jogo podia ser outro. Aí foi 4-0, tudo lindo. Olha como permite ao adversário. O Independente Medellín, que é bem limitado, adversário de quinta-feira que vem na Colômbia, final do primeiro tempo, empata o jogo e ameaça o Flamengo. Tem chance de finalizar. Oferece oportunidade. O Vitória tomou 1-0 e empatou segundos depois. Deu a saída e empatou o jogo. Golaço do Eric, que finaliza sozinho, tem ninguém com ele. E o Vasco hoje não preciso falar, né? Vocês acabaram de acompanhar. Muito complicado isso aí, sabe? Muito complicado. Olha, eu não sei não. O jogo de hoje, esses últimos jogos, o jogo de hoje especialmente, e o jogo de quarta, os problemas do time no segundo tempo ficaram em segundo plano, porque só se falou que eles bateram, tivessem jogado contra o Cobreloa 81, então, né? Eu vou te contar. Meus amigos, é isso, né? Mas vamos em frente. Vamos ver aqui as mensagens da rapaziada. E para você ver o destino, o castigo foi tão cruel que quem entrou e fez o gol foi o Hugo Moura. Gente, Hugo Moura, nós sabemos muito bem o que joga o Hugo Moura. Nada. É um perna de pau.
Sim, um jogador com muita entrega, muita marcação, muito pontapé. Agora, você deixar escapar a vitória com um gol de peixinho do Hugo Moura, cara, fala sério. Já tinha tomado um gol do Roberto Venan que o Léo Ortiz pulou completamente fora do tempo. Completamente fora do tempo. Ele pula, quando ele está caindo, a bola passa. O Flamengo perdeu, é praticamente uma derrota. O Flamengo deixou escapar uma vitória com 2 gols de cabeça. Chama o Rodrigo Caio de novo, cara, ou então um similar a ele. Não pode, cara, não pode. O Flamengo jogou, depois de fazer 2-0, como se dissesse o seguinte: agora vamos poupar, vamos pensar no jogo contra o Independente Medellín. Não vamos dividir bola porque tem Copa. Gente, um desastre. Não há outra palavra para classificar o jogo do Flamengo hoje que não seja um desastre. Acho que o Leonardo Jardim escolheu mal a escalação, já de cara. Para mim, tinha que ter entrado com De La Cruz e não com Luiz Araújo. Mas, ainda assim, foi muito melhor do que o Vasco no primeiro tempo. Fez 1-0, podia ter feito 2-3. Teve um lance do Plata, um chute do Plata de primeira. Teve um chute, uma jogada que o Luiz Araújo, na cara do gol, deu um peteleco, tentando colocar, e o zagueiro do Vasco atirou de calcanhar. O Pedro teve uma segunda chance, limpa também, e chutou para fora. Enfim. Mas o problema maior é a mentalidade, cara. A mentalidade da época do Jorge Jesus. Que saudade, meu Deus. Mister, que saudade. Era meter o 1, mete 2, meteu 2, mete 3, meteu 3, mete 4. Inclusive porque esse campeonato pode ser decidido por saldo de gols, se Flamengo e Palmeiras continuarem mais ou menos trocando resultados. Da maneira que o Flamengo empatou hoje, de novo, o Flamengo precisa ganhar do Mirassol, precisa ganhar do Palmeiras no Maracanã e ter saldo de gols além do Palmeiras. No momento, não sei como é que está, estava 1 ou 2 gols do Flamengo na frente. Então, cara, isso tudo tem que estar aqui, ó. Isso tudo, o técnico tem que chegar e dizer o seguinte: olha aqui, ó, nós vamos jogar contra o Vasco é um time mais fraco, mas vai vir com a garra que sempre vem, clássico é complicado, vamos tentar liquidar esta porra logo. Vamos fazer 1, vamos fazer 2, vamos fazer 3. Quando vocês fizerem 3, aí tudo bem, eu deixo vocês tocarem bola. Mas tocar bola com 2-0. E o Vasco chegando. Com todas as limitações do Vasco, o Vasco chegando. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo, gente. E aí o problema maior, eu já estou vendo que está começando a virar uma bola de neve essa história, né? O problema é jogar em contra-ataque. Eu não acho que o Flamengo joga em contra-ataque. Eu acho que o Flamengo joga em transição direta, o que é diferente. Mas hoje, por exemplo, o Flamengo ficou muito tempo exercendo a tal posse de bola inútil que o Leonardo Jardim costuma falar, gosta de falar. Toque ali atrás, toque no círculo central, e sempre tentando uma bola longa. Cara, o fato de você jogar em transição não pode ser desculpa para você não fazer também o jogo jogado por dentro. Mas o Flamengo parece que, principalmente depois de fazer o 2-0, se esqueceu disso tudo. Esqueceu disso tudo. Passou a... Vamos tocar para cá, tocar para lá, o jogo está ganho. Vamos sair, quem precisa pensar no jogo com o Medellín. E aí, meu amigo, quando você tem essa postura e leva um gol, que foi o que aconteceu com o Flamengo, aí, porra, aí toca barata voa. Sempre quando acontece isso, toca barata voa no final. Que foi o que aconteceu. Levamos uma virada no barata voa. Porque não tivemos capacidade de botar o jogo no bolso, de transformar com gols o domínio que nós tínhamos. E insisto, Leonardo Jardim, para mim, hoje,
Foi muito mal. Começou mal na escolha dos jogadores. Acho que as substituições, o Saul, por exemplo, entrou mal hoje. Por que ele tira o Jorginho? Porque ele já tira pensando no jogo com o Independente Medellín. Por que ele tira o Pedro? Porque já está pensando no jogo com o Independente Medellín. E aí o Saul entra mal. O Saul, eu insisto, o Saul é um grande jogador, técnica, mas o Saul está sem ritmo de jogo. O Saul está sem ritmo de jogo. O Walacian, tadinho, ele é esforço, mas ele é um maluquinho. O Walacian não é o Walacian que vai fazer o terceiro gol que o Flamengo precisava. O Pedro já estava sentindo cãibra. Segura, mas deixa o Pedro ali, cara. Se o Pedro sobrar uma bola, ele pode guardar. E a defesa, cara? O que houve com a defesa? A defesa da época do Felipe Luiz era excelente em bola alta. No ano e 2 meses em que o Felipe trabalhou muito bem, a defesa era ótima em bola alta. Muita gente atribuía ao Rodrigo Caio. Aí eu pergunto, o Rodrigo Caio saiu. A comissão técnica do Leonardo Jardim tem alguém especializado em bola alta? Eu não sei, eu desconheço. Eu desconheço. Porque hoje o Flamengo perdeu na bola alta. Sendo que a segunda bola não foi nem alta. A segunda bola foi um peixinho do Hugo. Gente, o Flamengo empatou. Sofrendo um gol de peixinho do Hugo Moura no último minuto do jogo, gente. Isso é desmoralizante. Isso é desmoralizante. Já vi que tem gente. Vamos levar uma peia do Palmeiras. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O Palmeiras também não está jogando bulhufas. E hoje nós jogamos bulhufas. Depois que fizemos o 2-0, jogamos bulhufas. Quase que pedimos para o Vasco empatar. E aí é complicado, né, bicho? Aí é muito complicado. Quer ganhar o Campeonato Brasileiro? Você não pode deixar escapar os tropeços do Palmeiras. O Palmeiras tropeça contra o Santos, você tem a obrigação de ganhar nessa rodada. Porque é assim que vai diminuir a diferença. Que poderia ter caído para 4 pontos e se manteve nos mesmos 6 pontos que nos separam, que nos obrigam a fazer todos os resultados que eles fizerem, mais ganhar do Mirassol e mais ganhar do Palmeiras no jogo no Maracanã, na Boca. Porque que coisa lamentável foi essa entregada. O Flamengo entregou uma vitória. Se tivesse jogado com o mínimo de seriedade a mais depois de fazer 2-0, se tivesse jogado para fazer o 3-0, nada disso estaria sendo falado. Até porque quando você mete 3-0 no adversário, ainda mais um adversário como o Vasco, o adversário arrisca todos os pneus. Com a 2-0, o cara fica naquela, né? Vai que a gente faz um golzinho, foi o que aconteceu, vai que fez um golzinho, pronto, incendiou. Olha, eu estou muito curioso para ver a entrevista do Leonardo Jardim. Empatou no último minuto. O time que teve mais coragem, o time que não parou de jogar, o time que respeitou o seu rival, porque o Flamengo achou que o jogo já estava ganho. O Flamengo parou de jogar. O Flamengo tirou seus principais jogadores de campo. O Flamengo diminuiu o ritmo. E o Vasco, gigante como é, que é grande rival do Flamengo, não achou que o jogo tinha acabado como o Flamengo. O Vasco jogou o jogo até o final, coisa que o Flamengo não fez e que por isso deixou de encostar no Palmeiras. Mais uma vez, a soberba do Flamengo foi muito prejudicial. Contou pontos, porque o Vasco da Gama, gigante como é, levou o clássico a sério até o final. Foi mais intenso no final do jogo, sem achar que já tinha acabado. E o Vasco mereceu um empate, porque levou a sério o clássico até o último minuto. Coisa que o Flamengo, alguns jogadores, inclusive o treinador, que eu só elogio, acharam que já tinha acabado. Não levaram com a seriedade de um clássico o que um clássico representa. E o Flamengo
deixa de encostar no Palmeiras com um papelão. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Esse segundo tempo do Flamengo foi desastroso, né? Por quê? O Flamengo já estava com o placar, já estava com 2-0 no placar, já estava pensando no jogo da Libertadores de meio de semana e, teoricamente, ele já achava que já tinha ganho esse jogo, né? O famoso tirou o pé pensando já no jogo de ida, né? No próximo jogo contra o Medellín, que o Flamengo viaja, acho que é fora de casa, contra o Medellín, essas coisas. Então, o Vasco, como aconteceu diante do Fluminense, né? Aquele 2-0 do Fluminense e depois virou o jogo foi muito semelhante a esse. Muito semelhante, né? O Fluminense dominante no primeiro tempo, o Flamengo a mesma coisa. No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais equilibrado. O Vasco voltou melhor naquele jogo no segundo tempo e hoje foi a mesma coisa. O Vasco consegue diminuir, só que naquela vez o Vasco diminuiu não tão tarde assim como diminuiu hoje, mas a diferença do Flamengo para o Fluminense não existe diferença, né? A diferença. Por quê? Porque o Fluminense achou que naquele jogo também já tinha ganho o jogo. Já tinha ganho. Até levar o gol de empate. Depois que tu já leva o gol de empate, leva o gol e diminui o placar para 2-1, qual é o seu maior medo? O seu maior medo é querer não levar o gol de empate. Então tu se retranca e evita atacar muito, evita dar espaço ao time adversário. Foi isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo levou o gol, primeiro gol, Robert Renan, e não queria atacar mais. Não queria atacar, raramente conseguia passar da linha do meio de campo com a bola. E o Vasco, com o volume que teve do jogo, com a motivação, pensando que ainda dava para empatar o clássico, entendeu? Aquela gana de ganhar, de pelo menos levar o empate para casa, foi o que aconteceu com o Vasco da Gama, né? A mesma coisa contra o jogo do Fluminense. Então o Vasco da Gama disputou segundo tempo como se fosse uma final. Uma coisa que o Flamengo não fez, pensou que já tinha ganho o jogo. Depois que tu leva o 1-1, depois que tu leva o 2-1, aí tu cai na realidade, pô, 2-1, vamos tentar se definir aqui para não levar mais gols. E o Flamengo, no final do jogo aí, minutos finais do jogo aí, foi, como eu posso dizer, tem um termo certo para falar, pagou pelo seu medo, vamos dizer assim, né? Pagou pelo seu medo de não querer atacar. Então, o medo de levar o empate acabou sendo... Eu vou usar essa palavra é muito peso. Então, só para finalizar aqui, o enredo de Fluminense e Vasco, Flamengo e Vasco, foi a mesma coisa. Primeiro tempo, muito superior do Fluminense e do Flamengo contra o Vasco. No tempo, o Vasco voltou melhor, conseguiu diminuir o placar e conseguiu efetivamente ali o empate e no jogo do Fluminense a virada, né? Então, lamentável o gosto de derrota, placar empate com gosto de derrota, porque é um clássico, estava ganhando por 2-0 e também teve o jogo do Palmeiras, né, no anterior, no sábado, e empatou diante do Santos. A vantagem poderia cair para 4 pontos, mas continua a mesma de 6